questão de delegado de polícia do CESP de 2024, da Polícia Civil de Pernambuco. As questões que envolvem as questões de delegado são questões que pedem um pouco mais de aprofundamento, às vezes pede um pouco mais de jurisprudência. Isso não é muito comum nas provas de polícia, né? Então, se você quer ser agente da Polícia Federal, agente da Polícia Rodoviária Federal, agente de Polícia Civil, né, investigador, né, oficial investigador, que é o nome agora, que está se criando, né, as polícias aí de todo o Brasil. Se você quer ser aí polícia penal, ou guarda municipal, ou qualquer outro cargo policial, não é comum se aprofundar ao ponto de analisar jurisprudência. O cargo de delegado, ele é um cargo mais voltado para o aspecto jurídico, né? Então ele pega ali um pouco de jurisprudência. Mas no caso aí do eh, dos cargos de polícia em geral, não é comum se pedir jurisprudência, mas alguma coisa é bom a gente analisar. Então vamos resolver essa questão aí. Vamos ver como ela diz. Ela diz assim, da seguinte forma: olha, no que se refere aos crimes contra o patrimônio do Código Penal, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, olha só, ele já está falando de jurisprudência aí do STJ. Ó, a restituição imediata, voluntária e integral do bem furtado constitui só isso, motivo suficiente para quê? Vamos ver as alternativas. Conversão do fato em relevante penal, ou seja, aquilo lá não tem relevância para o direito penal. Incidência do princípio da insignificância. A aplicação do Instituto do Arrependimento Eficaz. A aplicação do Instituto do Arrependimento Posterior. A desclassificação do crime para mera contravenção penal. Na sua opinião, qual dessas alternativas é a correta? Saiba que aqui embaixo existe um QR Code, e esse QR Code, se você apontar o seu celular, talvez você está no seu computador ou você está aí na sua televisão, saiba que você pode responder, você pode eliminar as questões que você sabe, já identificou que está errada, elimina aí e faz a questão para depois conferir. Isso é melhor, né? E se você tiver no seu celular, saiba que tem aí, se tiver no YouTube, tem um link que vai aqui para o site, que você pode fazer as questões e ver o vídeo no próprio celular. Então vamos lá, vamos ver essa questão aqui, em relação a essa jurisprudência. Mas alternativa A, B, C, D ou E, qual que é a correta? Vamos ver os aspectos legais. O artigo 16. É bom que você faça sempre, leia várias vezes alguns artigos, porque eles são pedidos que toda vez que você lê uma, duas, três vezes, quando você percebe, aquele artigo já faz parte da sua memória de longo prazo, né? Que isso é importante, porque quando você for fazer a prova, você precisa lembrar desses artigos aí, né? O artigo 16 fala assim: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2 terços. Então, são 5 critérios que para aplicação do artigo 16, que fala do arrependimento posterior. Então, nós temos o artigo 16, mas nós temos aqui uma jurisprudência muito importante aí, que é sempre lembrada, né? Que fala do princípio da insignificância, que fala assim, ó, segundo o STJ, a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de 4 elementos. Então, para que haja o princípio da insignificância, ele incida na situação, nós temos a mínima ofensividade da conduta do agente, ou seja, o comportamento do agente tem que ter aí pouca ou mínima ou quase nada ofensividade, né?
Nós temos aí nenhuma periculosidade social da ação, então a ação não pode gerar nenhum tipo de perigo. Nós temos a reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e nós temos a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Repare que para que se aplique o princípio da insignificância ou da bagatela, nós temos vários critérios a serem analisados. Estou falando isso por quê? Porque na questão ele deixou claro aqui, ó, quando ele fala por si só, ou seja, eu não vou analisar mais critério nenhum. Se tiver isso aí, já está tudo certo. Ele acaba falando que esse aqui, ó, incide o princípio da insignificância. Não, porque para se aplicar o princípio da insignificância, há de se ver outros aspectos, né? Então, nós podemos até aí, né, eliminar a letra B, podemos também eliminar aqui, ó, a letra A, ó, conversão do fato em irrelevante penal, não se tornará um irrelevante penal. A gente vai entender isso aí também. Mas vamos olhar um pouco aqui o que diz a doutrina em relação a esses aspectos aí. Fernando Capês fala assim: o arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena e não de exclusão da tipicidade ou ilicitude. Nesse caso que ele citou ali, é o arrependimento posterior. E o arrependimento posterior, ele não fala assim, ah, um fato deixou de ser crime. Não, ele simplesmente ele reduz a pena de 1 a 2 terços. Sua aplicação depende da restituição voluntária do bem ou reparação do dano antes da denúncia. Vamos ver também o que diz aí Guilherme de Souza. Fala assim, ó, o Instituto aplica-se a crimes sem violência ou grave ameaça, desde que o agente, por iniciativa própria, repare o dano antes da denúncia. Não se exige que o ato seja por motivo moral, mas voluntário no plano jurídico. O que Guilherme de Souza está falando? Falando assim, ó, o arrependimento posterior, o motivo que fez com que a pessoa reparasse o dano lá e tal, não precisa ser um motivo moral, né? Ou seja, não se vai analisar se a pessoa, o que levou a pessoa a restituir o dano tem um aspecto moral ou não, desde que seja voluntário, ou seja, ele pode fazer aquilo ali, arrepender, né? De forma posterior, simplesmente para dar uma redução de pena. Não tem problema nenhum. É isso que está sendo falado aí. E também, e não pouco importa se a pessoa vai aceitar a restituição ou não. Se ele restitui de forma voluntária antes da denúncia ou da queixa, ele vai ser aplicado aí, pode ser aplicado aí o arrependimento posterior e a redução de pena. Então vamos olhar aqui as alternativas. Ó, aplica-se o instituto do arrependimento eficaz. Não, o arrependimento eficaz é quando o crime ele não chega a ser consumado. No arrependimento posterior, o crime foi consumado. No arrependimento eficaz, o crime ele não ele pratica todos os atos executórios, só que o crime ele não se consuma, ele não chega a ser consumado. Ele se arrepende de forma eficaz e ele vai lá, repara o que ele fez antes da consumação. Então, também a letra C está errada. Olha, aplicação do Instituto do Arrependimento Posterior, é a letra D, né? Desclassificação do crime para mera contravenção penal. Isso aí não tem nada a ver, né? Não tem nada que diz alguma coisa parecida com isso, né? Então, nós estamos aí diante do Instituto do Arrependimento Posterior. Aplica aqui, ó, vê se a alternativa está certa ou errada. Acertou, clica aqui, acertou. Teve um pouco mais de dúvida e tal, não entendeu muito bem, a aula foi muito rápida aí. Se depois você pode vir aqui no site e ver essa resposta aqui por inteligência artificial trabalhada aí para você, né? Analisada por nós, para que você tenha um pouco mais de segurança, né?
Tá aqui, fala de tudo, né? Fala como você vai estudar o tema e você consegue isso aqui simplesmente apontando o seu celular para o QR Code aqui embaixo. Então fizemos a primeira e a segunda questão e agora nós iremos para a terceira questão.